Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é sobrenome. Se alguém vier e se apresentar hoje em dia com eu sou apóstolo de Cristo, fala alguma coisa assim, é mentiroso, tá bom? Apóstolo é uma testemunha ocular do Senhor Jesus aqui na terra. Ou seja, não tem como mais alguém ser apóstolo. Agora a igreja está esperando a volta de Cristo nas nuvens, nos ares, para poder ir embora desse mundo, tá ok? Vamos ler a Bíblia aqui, alguns versículos. Hoje, justamente, eu quero falar sobre a salvação da graça, sem fermento, né? Que está introduzido hoje, infelizmente, no meio da cristandade. Mas a pauta hoje é o batismo, porque muita gente usa aquele versículo de Marcos 16:16, que quem crê e for batizado será salvo. E certamente esse versículo, se ele tivesse correto, assim, desse jeito, quem crê e se batizar, ele estaria entrando em contradição com toda a palavra de Deus, que fala que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. E nós vamos nos dar uma aprofundada aqui para a gente poder tentar entender melhor. Como eu já disse, o Marcos 16:16 já fala essa palavra. Quando a gente chega em Efésios 2, vem escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós vemos que a salvação é mediante a fé. É pela graça. O que é graça? Graça é um favor que o Senhor nos presta, favor imerecido. Quando a gente recebe esse favor do Senhor, é por meio da fé. E também essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Quando nós entendemos que pela graça somos salvos, pelo favor merecido, por meio da fé, isso concorda com todas as Escrituras. Agora, a gente entende que devemos sim ser batizados. Eu vou me aprofundar um pouquinho aqui na Bíblia. Em Atos 10, a gente vê o centurião Cornélio, o qual o Senhor tá citado aqui, que era um homem justo, que as esmolas deles, as orações dele chegaram nos céus, ou chegaram a se apresentar na presença do Senhor. E a gente vai conseguir ver em Romanos 3 que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Ou seja, novamente são duas palavras que não estão concordando uma com a outra, porque fala que ele era um homem justo, tal, que as esmolas dele, as ações dele chegaram na presença do Senhor. Ele é um homem temente a Deus. E também a outra palavra fala que não há um justo sequer. Então, certamente, aquele homem já tinha em si próprio, ele já tinha se manifestado, o Senhor já tinha se manifestado no coração dele. E logo após a gente vai conseguir ver aqui no versículo que a gente vai ler, que ele recebe o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado. Isso concorda mais ainda que a salvação vem pela fé sem o batismo. E o batismo é uma ordenança de Deus que devemos cumprir. Vamos ler aqui em Atos 10, a partir do versículo 39. Nós somos testemunha de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Lhe concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu
dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas são testemunhas de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram que Cristo, então todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que também sobre os gentis se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviram falar línguas e manifestar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Este que também como nós receberam o Espírito Santo, mandou, pois que fossem batizados batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes rogaram que ficassem com ele por alguns dias. Então nós conseguimos ver aqui que o apóstolo Pedro, quando estava expondo o evangelho de Jesus Cristo, que era o quê? Que Cristo tinha morrido, tinha sido aquele que tinha morrido, tinha sido pendurado no madeiro. Ou seja, ao partir daquele momento que ele começou a expor que Cristo morreu no lugar deles, no lugar de todo homem que nele crê, automaticamente desceu o Espírito Santo neles. Por quê? Porque eles creram na palavra de Deus. Quando o homem crê a Deus, isso lhe é imputado como justiça. E nós conseguimos entender que a pessoa é salva pela fé. Ou seja, Pedro pega ainda e cita logo após acabar essa palavra ali, ele fala: pode porventura algum homem desses que recebeu o Espírito Santo negar a água? Entendeu? A pessoa que ela crê em Jesus Cristo, ela vai querer se batizar porque ela sabe agora que é uma ordenança que ela deve cumprir, porque ela já creu. Não tem nada que impeça ela de ser batizada. Muitas denominações, a que eu vi acham que o batismo é uma coisa, colocar você num pedestal de novo nascimento. O batismo te introduz na esfera do cristianismo, tanto cristão verdadeiro como cristão falso. Tem pessoas que são batizadas e nunca creram. Podem vir a crer depois de mesmo sendo batizados e não vão precisar se batizar de novo, porque o batismo é um só. E muitas vezes nós vemos também em certas denominações, a da onde eu vim, infelizmente uma das piores, porque ela acredita que a pessoa só é salva se for batizada e crê que o batismo dela é o único verdadeiro, porque ela fala que ela é o único batismo que é em nome do Senhor, porque lá se batiza em nome do Pai, eu não pode botar o eu, ela somente oculta a pessoa. Em vez de ser eu te batizo, é te batizo. Sujeito oculto. Qualquer um que... Eu sou muito ruim em português, dá para perceber pela minha leitura, pelo meu falar, mas geralmente quando a gente fala o quê? Eu vou a algum lugar, eu estou falando que eu vou.
E se eu falar que vou a algum lugar, também sou eu que vou em algum lugar. Simplesmente eu estou ocultando o sujeito. E o que acontece é isso. Muitos já não pode botar o eu na frente, porque não tem como uma pessoa ser batizada por ela mesma ou ser batizada sozinho, tanto faz, porque a pessoa vai precisar de água. E a água, não sei se a água vai. Como é que a água vai estar? Vai estar com cloro? Vai estar sem cloro? Vai estar suja, limpa? Qual vai estar o nível de pH? Então, certamente, coisas materiais. E a gente vai acabar daqui a pouco chegando nisso aí, quando a gente vê aquela parte do nascimento que Jesus Cristo trata com Nicodemos. Mas, todo o tempo, a gente vai entender que a salvação realmente é somente em crer em Jesus, porque a palavra de Deus também concorda com isso, que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, se o Espírito Santo desceu sobre esses irmãos ali em Atos 10, né, a gente consegue notar logo que o que é? Que eles são salvos, então já são salvos como sem batismo, porque o batismo é uma introdução, uma ordenança de Deus, manda a gente ser introduzido no cristianismo, tá bom? Vamos continuar lendo. Em Efésios 5, capítulo 20, versículo 26, a gente encontra esse versículo aqui. A fim de a santificar, tendo a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então, aqui em Efésios 5, 26, a gente vê esse versículo, o quê? Paulo está usando uma expressão, está usando uma comparação, aliás, na verdade, com a igreja, com a mulher, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, total, e assim do mesmo jeito, a igreja é a figura de uma mulher, é a figura da esposa de Cristo, é o corpo e esposa de Cristo. Cristo é o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. E Paulo vem usando essa referência bem alinhada. E todo tempo ele vem e cita aqui essa passagem que fala que a igreja é lavada pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Então a gente começa a entender o quê? Que a palavra de Deus é a água que é citada lá em João 3, tá ok? Aqui em 1 Pedro 3, versículo 21 e 22, a gente também encontra uma passagem muito boa, o qual Pedro vem e trata com... Estava falando aqui, vamos lá, na primeira epístola de Pedro, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva. Então o batismo nos salva, mas aqui não está falando da salvação eterna. Vamos também entender. Vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Entende? Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente consegue ver que é a mesma coisa, a indagação de uma boa consciência para com quem? Para com Jesus Cristo. Pela morte dele, pela crucificação dele, que já fez por nós, essa consciência que a gente passamos a ter é o Espírito Santo que passou a habitar em nós quando cremos que Cristo nos salva. Somente assim, quando temos certeza da nossa salvação, nós somos salvos, então, a partir desse momento, nós somos lavados, nascemos de novo pela água da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Aqui, em João 3, né, como falei, a gente chegou aqui agora, Jesus respondeu, em verdade, a partir do versículo 5, 6, 7, 8. Em verdade,
Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admiraste que eu te que não te admiraste de eu ter havido dito: necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós vemos aqui que automaticamente o que é nascido da carne é carne. E certamente o novo nascimento que está tratando aqui é o que? Espírito. Então a palavra de Deus, quando entra nos nossos corações, ela se faz o quê? Espírito. Para que nós possamos o quê? Ter uma nova vida, agora em Cristo Jesus. E semelhantemente, a semelhança que ele usa. O vento vem de onde? Da onde veio a tua fé? E para onde é que você vai? E para onde é que o salvo por Cristo vai? Não sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito, que nasceu da palavra. A palavra na pessoa, ela ejeta a vida. A palavra dá vida na pessoa. Entenda que a palavra é o próprio Cristo, que ele é o verbo que se fez carne. Respondeu-lhe Jesus. Aqui é João 4, eu vou ler aqui, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, o que te diz dar-me de beber, tu lhe teria pedido e ele te haveria dado água viva. Então aqui em João 4, nós conseguimos ver aquela conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Em todo tempo, a gente vê que o Senhor pega e fala bem claro: se você soubesse quem é que tinha te pedido, tu o pedirias, água, e ele te daria água viva. O que é água viva? Nada mais do que a palavra de Deus, que é a água viva, que aonde ela cai, ela frutifica, ela dá frutos, ela vai virar uma árvore, ela vai crescer dentro da pessoa. Porque a água do Senhor Jesus que ele oferece, ela é viva. É a palavra, é ele próprio. A gente consegue ver nos evangelhos ele falando que verdadeiramente o corpo dele é comida e o corpo dele, o sangue dele é bebida. Ou seja, a gente ali não estava falando do batismo e não estava falando de a gente comer realmente a carne dele, tá bom? Mas sim, a carne de Jesus Cristo e o sangue dele é a palavra de Deus. E quando nós entendemos que o Senhor é carne, é pão, é água, é sangue, nós temos que nos alimentar da palavra dele. Todo tempo a gente tem que temos sede que só a água da palavra do Senhor nos sacia. E tudo isso concorda e a gente vê realmente que não é o batismo, a água desse mundo, uma água suja e corruptiva, uma água que pode se contaminar a qualquer momento, e a palavra do Senhor é incontaminável. Por mais que alguns tentem adicionar fermento, alguma doutrina na palavra do Senhor, a gente consegue ver nitidamente que é só por meio da água do batismo? Não, a água da palavra de Deus. Perguntaram-lhe, pois, rapidinho, João 6, tá? Que vamos ler 28, 29 e 30, 28, 29, 36. Aqui eu estou fazendo abreviação. Depois é bom que todos peguem esses versículos e leiam os capítulos completos, tá bom? Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus?
Observa aqui que eles perguntam no plural o que eles tinham que fazer para praticar as obras de Deus. E Jesus Cristo vai responder, preste atenção, no singular. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas vós não, mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não credes. Então, a gente vê que em todo o tempo teve uma murmuração aí no meio do caminho, eles disputavam com Jesus, que eles tinham, com o pai deles tinham comido maná e tal, e o Senhor Jesus pega e fala nitidamente que eles já tinham visto o Senhor Jesus, tinham comido das bênçãos, que são multiplicações, sinais, visto o Senhor curar várias pessoas, e mesmo assim eles não criam. E isso atenta para isso, que a obra de Deus é essa, que criais naquele que ele enviou. Quem Deus enviou? Jesus Cristo. Entendeu? Não é obras que temos que fazer. A primeira obra que devemos fazer é crer em Cristo Jesus. As demais obras que vamos andar, como está escrito lá em Efésios 2, versículo 10, para andarmos nas boas obras ao qual o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, depois de salvo, andaremos nas boas obras. Mas as obras que andaremos é porque somos salvos e não para ser salvos. Entenda isso. Se você tem que fazer alguma obra, alguma coisa para receber a salvação, é falsa doutrina. Aprenda isso. É falsa doutrina. Um morto não tem como se chegar a Deus. Você está morto até então agora, se você não crê em Cristo Jesus. Passe a crer nele para receber vida. Agora aqui também em João 6 ainda, Cadê? Aqui, João 30, versículos. João 6, né? Aliás, versículos 37, 38, 39 e 40. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o que o Senhor está falando? Que todo que o Pai dá para ele, vai até ele. E o que vai até ele, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Então, já começa a ter certeza que se você tem a salvação, você não pode perder, porque Jesus não vai te lançar fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Bom, então isso é uma leitura concorda muito, que é a vontade de Deus, que Deus, quem crê em Cristo, vai ser salvo, e ponto final. E a gente começa a entender que é fé, é por crer, nada mais. Aqui, continuando em João, né? Agora, versículos 45, 46, então 44, 45, 46 e 47 de João 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, ninguém vai até Jesus se o Pai não o trouxer. Observa, ninguém vai a Jesus sem autorização do Pai. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim.
não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Então, essa palavra ela muito concorde com tudo. Ou seja, quando a gente vai a Cristo, é porque o Pai já nos encaminhou para Ele, já nos levou até Cristo. Porque nós nascemos do quem? Nascemos do Pai. Ele coloca a sua palavra no nosso coração, que é a água da palavra, que dá vida a nós. E quando nós passamos a ter vida, nós vamos a Cristo, porque nós recebemos a vida para poder irmos até Cristo. Lembra-se que pela graça sois salvos por meio da fé. Que fé? A que não vem de nós, a que vem de Deus, a que é dom de Deus. Ou seja, automaticamente, quando cremos em Jesus Cristo por meio da fé, entenda que foi o Pai que te levou a Jesus. Entendeu? Você não vai a Jesus porque você quer, mas é porque Jesus te leva. Porque Deus te leva até o Filho. Essa concorda, né, com João 5, a parte que eu estou falando, sobre que Deus dá vida aos mortos. Observa. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, aqui em João 5, capítulos 22, 23, 24 e 25, nós conseguimos ver que o homem natural, no seu estado natural, o quê? É morto. Ele não consegue ouvir a palavra de Deus, ele não consegue vir até Deus, a não ser se o Senhor o conceder. Muitas vezes a gente encontra homens letrados, muito estudiosos, que têm somente a noção da palavra, como eu posso explicar? Ela é escrita somente como uma palavra mesmo, sem a revelação do Espírito de Deus. Ou seja, a pessoa não consegue entender nada mais que palavras, assim como qualquer um outro livro. E certamente ela acha que o que está escrito é uma coisa que então, mas porque ela não tem a revelação que é dada por Deus por meio do seu Espírito. Quando a gente recebe a revelação, recebe o Espírito, a gente começa a decifrar, discernir tudo. Como diz a palavra de Deus, nós conseguimos discernir tudo e de ninguém somos discernidos, porque o Espírito de Deus, ele discerne bem tudo. Automaticamente, a pessoa que é nascida de novo, ela não vai querer viver em pecado. Muitas vezes as pessoas falam que uma pessoa nascida, que a gente quando fala que a pessoa que é salva para sempre, a gente está dando motivo para a pessoa viver como quer, querer viver em pecado. Pois não, uma pessoa que nasceu de novo, que nasceu do alto, que nasceu de Deus, ela não vai querer andar no pecado. Todo o tempo ela está nesse corpo corruptível, ela pode andar no pecado sim, como eu também andei um bom tempo, já sabendo que estava salvo, o Senhor permitiu que eu andasse, e hoje eu estou aqui dando testemunho de que o Senhor, ele ama o filho que ama, ele corrige o filho que ama. Assim como o Senhor permitiu
que eu viesse a ter um AVC. E assim a gente vê que muitos que estavam lá em Corinto, tomavam a ceia indignamente, muitos estavam doentes e muitos já tinham dormido. Ou seja, o que é estar doente e o que é estar dormindo? Ou seja, uns eram disciplinados através de doenças, outros eram disciplinados através da morte. A gente consegue ver um jovem que estava em pecado imoral, ele estava possuindo a mulher do seu pai, a sua madrasta. Em todo tempo, o Paulo pega e fala para ele ser cortado da comunhão com a igreja, que ele seja entregue a Satanás. Aí, então perdeu a salvação. Mas não, porque Paulo fala que seja entregue a carne a Satanás, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E então, quando a gente entende isso, a gente vê claramente que a salvação é única e exclusivamente pela fé. É claro que se uma pessoa é filha de Deus, ela vai querer andar nas boas obras, ela é uma ovelha, ela vai estar suja de lama, ela vai querer se limpar. E eu posso falar, como eu disse já, por experiência própria, porque eu já andei sujo e sentia uma tristeza muito ruim, tinha alguém me incomodando 24 horas por dia, o qual era o Espírito de Deus que reside no meu coração e foi dado para ficar comigo para sempre, o qual é o penhor da minha redenção, como também está escrito na palavra de Deus. Quando a gente entende que uma vez salvo, salvo para sempre, não é da ocasião, não é da pretexto para poder andar como queremos, mas pelo contrário, agora temos como se fala a palavra, uma um juízo, não é mas dá para entender. Temos uma responsabilidade, temos uma responsabilidade maior do que uma pessoa que só professa. Porque nós temos que levar o testemunho do Senhor como para o Senhor. Ou seja, nós temos que dar um bom testemunho para Deus. É um testemunho que dentro de casa sozinho você deve dar a quem? Aquele que te salvou. E automaticamente esse testemunho que você dá para Deus, ele vai ser notado e vai ser visto pelos homens. Mas não é assim, tem que andar, dar um bom testemunho, andar bem à frente dos homens. Porque uma pessoa que só professa ser salvo, muitas vezes ela pode andar conforme todo bonitinho, tudo direitinho, e verdadeiramente ela nunca ter aceitado, nunca ter crido em Jesus Cristo como o seu Salvador. Eu não sei se eu falei com essa passagem. Falei, lembrei agora. Aqui em João 3, a gente volta para João 3, nos versículos 14, 15, 16, 17 e 18, a gente vê a obra que Deus fez na nossa vida, que linda. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E eu falo muitas vezes, pessoas, o que significa esse levantar a serpente no deserto? Quando a gente volta lá no Antigo Testamento, a gente encontra o povo indo para a cidade de Terra Prometida, né? Que é Israel, lá em Israel, e o povo de Deus estava pecando muito, falando contra Deus, falando contra Moisés, e o Senhor manda uma praga de serpentes, de cobras venenosas e picava eles. E todos que eram picados morriam e estava exterminando o povo. E Moisés foi, orou ao Senhor, clamou ele, e o Senhor falou para Moisés fazer uma serpente de metal e colocar num poste na haste do lá, para poder eles olharem para essa serpente. E todo mundo que olhava era mordido pela cobra e olhava para a serpente ficava curado. Assim também Jesus está simbolizado que nessa serpente Jesus é o Filho do Homem. E assim como assim Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê
tem a vida eterna. Então nós entendemos que quando a gente nos voltamos para Jesus e olhamos para Ele ali naquela cruz, não estou falando de uma escultura, de uma imagem feita por mão de homem, não, tá? Ali é um símbolo que Deus já tinha determinado para Moisés fazer. Mas justamente, observa, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele se fez pecado para a gente. Ele se fez pecador, ele não, sem pecado, ele morreu nos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, não podia pecar, porque ele é Deus. Ele nasceu sem pecado e ele é sem pecados, mas ele morreu nos nossos pecados. Ou seja, não temos mais que ser, nós não podemos mais ser condenados, porque Jesus já morreu no nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o tamanho do amor de Deus. Deus amou o mundo. Quanto Deus amou o mundo? E quando Deus fala mundo, ele está se reportando aqui ao homem. Quanto Deus amou? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nesse momento, a gente está na graça, a gente não é julgado, a gente passa com louvor somente em crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Não é que a gente, não, a gente tem que fazer isso para manter, não. A gente creu em Jesus Cristo como tendo morrido no seu lugar, você já passou com louvor e agora nada mais pode te condenar. E mais nada pode sobreviver em cima de você, porque Cristo morreu nos seus pecados. Ou seja, você não é julgado, você não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida, como está escrito também. Quando nós cremos em Jesus Cristo, esse é o juízo de Deus, é a justiça de Deus. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o julgamento é esse. Quem crê no Filho não é julgado. Olha que coisa linda. Você saber que você crê no Jesus, você não é julgado de nada. Mas se você não crê, já está condenado. Muitas vezes as pessoas não entendem. Eu vou até ler esses 3 versículos aqui de João 3. Muitas vezes as pessoas falam, tá vendo? Tem que ter obra. E certamente não é por isso que somos salvos ou não, ou perdemos ou não perdemos a salvação. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e o homem amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Então, observa. Então aí fala que tem que ter obra, que quem tem obra vem para a luz e tal. E todo tempo a gente entende que todo homem anda daquele jeito. Todo homem vai querer se afastar da luz, vai querer esconder as suas obras. A partir do momento que a pessoa é injetada nela a fé, ela começa a crer em Cristo Jesus como o seu Salvador. Ela automaticamente, agora não automaticamente por si só, mas automaticamente pelo Espírito de Deus, conduzido pelo próprio Deus, é como se o pai segurasse na mão de uma criança e o conduzisse, e ela vai querer estar na presença do Senhor, e ela não vai se envergonhar das más obras que elas fizeram, porque já não existem mais. Agora ela só vai praticar obras boas. A pessoa não vai pecar mais? Não, a pessoa todo tempo
realmente a gente, infelizmente, está preso a esse câncer, essa carne aqui que só nos proporciona as coisas ruins, que nós devemos tratar bem, que devemos alimentar, que devemos cuidar dela, o qual é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente, devido a essa carne que nós carregamos, nós somos pecadores ainda, mas o pecado não nos é imputado como, como a justiça de Deus pede e deveria, porque Cristo já morreu no nosso lugar. Como está escrito, não há... aqui rapidinho, eu vou ler, estava pulando sem querer aqui, João 3, João 3 não... Onde que foi? Me perdi, só um minutinho. Aqui, achei. Vamos ler aqui em Romanos, né? Romanos 3, a partir do versículo 10. Como está escrito, não há um justo nenhum, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então nós conseguimos ver aqui que não há quem busque a Deus, não há que concorda com toda essa palavra. Ou seja, se somos salvos, agora somos salvos pela justiça de Deus. Quando nós começamos a ler esse versículo, se começarmos a ler ele todo, vamos entender que somos muito mais, gente é muito ruim, porque ele declara aqui, o apóstolo Paulo, que nossos lábios são peçonha de harpe, de víboras, e nossos pés são ligeiros para derramar sangue. Aí você fala, eu não sou assim não. É assim, todo homem é assim, é mau, é ruim. Se você começa a ter uma discussão com alguém, às vezes por causa de uma coisa banal, e você se ira com a pessoa, você quer já o mal para aquela pessoa, você já sabe, todo tempo, você não fala que você não quer fazer mal para a pessoa, muitas vezes é até mentira. Mas todo tempo, quando a pessoa nasce do alto, ela tem essas crises sim de raiva, de alguma coisa, a carne, esse corpo nos acompanha, mas todo tempo ela fala, não, meu Senhor morreu no meu lugar, me deu a salvação para me andar direito. E ela vai, se ela está no espírito, ela vai conseguir controlar, refrear a sua carne. Mas todo o tempo a gente entende que essa carne aqui é indomável e a gente não deve lutar contra ela. Muitas das vezes, quando as pessoas querem discutir, querem provocar, a gente deve calar nossa boca e nos retirarmos, fugir da briga contra a carne, porque contra a carne é uma briga que a gente vai perder fácil, mole, porque essa é uma briga para o Senhor. A única briga que a gente deve travar é contra nas regiões celestiais, contra todos os espíritos e potestades, como está escrito na Bíblia. Também, que é a única briga que é instituída para um cristão. O cristão não é brigador de rua, não. É brigador celestial, tá ok? A gente luta com nossos joelhos, né? Batendo na cara, dando joelhada nos outros, não. É o joelho no chão, orando a Deus, tá bom? Deixa eu ver esse aqui e realmente a gente vê que Romanos 3, ele vem falando, trazendo essa parte de que o homem está acabado, o homem não tem jeito para o homem, e todavia nós vemos que o homem é justificado pela fé, né? Vamos aqui, Romanos 3 de novo, né? A partir do 21. Mas agora, sem a lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem,
pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por, por ter ele por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Então, nós vemos aqui o quanto que o Senhor ele trata com a gente com amor, porque nós estávamos perdidos, não havia um justo sequer, mas o Senhor ele providenciou de uma maneira a gente ser salvo. O Criador do mundo, dono de tudo, ele fala, eu quero salvar. E ele salva aqueles que creem nele. E quando a gente fala que a gente tem que fazer alguma coisa para se salvar, a gente está, sabe, falando que Jesus Cristo não veio aqui na Terra e cumpriu tudo que o Pai mandou, tudo que o Pai deixou, que o sacrifício de Jesus foi ineficaz se a gente não dá uma ajuda. Você acha que Jesus precisa da sua ajuda para te salvar? Você acha? Entenda, a salvação é por meio da fé. A gente é justo hoje em dia porque a gente é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui eu vou ler em Romanos 4, que é a pregação que dá a chave, dá a razão e concorda com tudo. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então a gente começa a ver que Abraão era justo, por quê? Porque ele cria em Deus. Não era pelas obras que ele fazia. A gente vê que Abraão fez o quê? Mentiu, falou que a mulher dele era irmã dele, e todo tempo, assim, a gente vê que o filho dele, Isaac, fez a mesma coisa, e todo tempo ele é chamado por Deus de justo, porque ele fazia justiças. Ele era um homem justo, sim, como pessoa, mas a justiça de Deus é essa. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Entenda? Se você trabalha, você merece receber. Mas não tem nenhum trabalho que você possa fazer para Deus. O que você pode fazer, dar para Deus, fazer para Deus, se Ele é dono de tudo? Ah, eu fiz para Deus, você fez para Deus? Você é de Deus? Ou criatura? Eu não digo como filho, porque todos nós somos criaturas de Deus, e quando cremos, passamos a família do Senhor. Mas o Senhor fala, eu que te fiz. Daí, fez para mim o quê? Nada. Ele é Deus. Ele é dono de tudo. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé... Porém, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Então, nós vemos aqui que a fé de quem crê em Jesus Cristo, isso nos é imputado como justiça. Somente isso. Quem crê em Jesus Cristo é justo. Por quê? Porque crê em Jesus Cristo. Essa é a justificação que a gente precisa. A gente é justo a partir do momento que a gente sabe que morreu já alguém no nosso lugar. Esse alguém é Jesus Cristo, sendo ele o próprio Deus. Creia em Jesus Cristo. Creia que você é salvo somente por crer em Jesus Cristo, e não por obras alguma, e não por batismo, e não por isso ou por aquilo. Amém. Creia em Jesus Cristo.